Hoje eu trouxe, na verdade eu pedi, né, para Bruna, que é dermato, e a Joana, que é endócrino, para a gente fazer um bate-papo sobre as fases da mulher. Então a gente vai dividir esse bate-papo em 3 grupos, né? O nosso primeiro grupo vai ser as adolescentes, depois a gente vai falar brevemente sobre as gestantes. Gestante é muita coisa, né? Então a gente decidiu fazer um pontinho mais delicado. E depois na fase da menopausa e perimenopausa. Então, começando agora com as adolescentes, né? A gente estava conversando aqui antes que, assim, as adolescentes vão me procurar por algum motivo, vão procurar a Joana por outro e a Bruna por outro. E, na verdade, a gente vai ver nessa discussão que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. Normalmente, elas vêm para mim, né, com uma queixa de uma irregularidade menstrual, um volume de sangue muito aumentado. E aí, a gente já começa a desconfiar de algumas coisas, né? Joana, elas vão muitas vezes já naquela briga da balança, querendo saber por que ganharam muito peso, e na Bruna já com aquela questão da acne, que muitas vezes a gente coloca só assim, é a adolescência mesmo, né? Quando na verdade a gente vai vendo que tem coisas aí por trás. Exatamente, Eu acho que assim, a adolescente vem por ganho de peso ou dificuldade mesmo para perder peso, e quando você investiga os sintomas, ela tem irregularidade menstrual, mas isso não foi valorizado por ela tem uma acne que incomoda um pouco, uma distribuição um pouquinho diferente do habitual, e também o excesso de pelo, então, que a gente chama de hirsutismo, né? Então, pelos relacionados aos hormônios, então a região aqui do lábio, mento elas não queixam tanto, mas perto da mama, em volta da areola, na barriguinha. Então tem características, claro, familiares, elas também trazem às vezes essa questão, não, mas todo mundo na minha família é peluda. Não, tudo bem, questões genéticas, mas ela tem irregularidade menstrual e está acima do peso. E a gente sabe que a resistência à insulina tem um papel na síndrome do ovário policístico, melhorando o peso, a orientação alimentar, a atividade física, melhora a ciclicidade dessa adolescente, né? A gente até explica para ela, se ela se queixa muito do pelo, perder peso ajuda um pouco, mas ela provavelmente vai precisar de outras terapias, né? E a gente acaba encaminhando para dermatologista para ajudar a gente. Essa paciente, quando chega encaminhada pela Ju, é porque a questão da pele não foi tão importante para ela. Mas quando ela chega diretamente para mim, é porque a acne incomoda mais, ou a diminuição do volume do cabelo, a transparência do couro cabeludo, aquele cabelo que vem se modificando ao longo dos últimos anos. Dificilmente eu atendo uma paciente por aumento de pelos no corpo, mas sim, existe ainda. O que acontece com o aumento de pelo é que muitas vezes elas vão direto fazer laser. Elas já chegam pra gente, a gente tá falando sobre isso, né? Elas chegam pra gente sem pelo, aí no exame físico eu acho um pelo, você fala, aqui tinha pelo, assim, ela, eu faço laser desde os 13, né? De uma forma muito precoce. Então essa disposição e esse comprimento do fio, que é maior do que deveria ser, a gente acaba perdendo na hora de fazer o diagnóstico. Isso é super importante envolver na anamnese, que é aquele momento que a gente está perguntando sobre tudo da vida do paciente. Mas eu atendo muitos pacientes com acne, que quando está associado a síndrome de ovários policísticos, né, ela pode ser muito uma acne hormonal, que a gente chama que se localiza mais na região mandibular, mas nem sempre essa acne começa dessa forma. Ela pode começar na fronte, naquele início da adolescência, e depois ela se concentrar nessa região de pescoço e mandíbula. Geralmente é uma acne mais grau 2 para 3, já começa a ter aquelas lesões nódulo-císticas, que levam tempo para ir embora, então é muito importante o paciente ser treinado para perceber que são lesões mais importantes de acne. Uma outra queixa muito frequente no meu dia a dia é a questão dos cabelos, né? Que é a alopecia androgenética, o afinamento dos cabelos que acompanha essas pacientes. Bruna, mas uma adolescente pode ter calvície? Pode. E é cada vez mais frequente. A gente sabe que quando o pai e a mãe têm algum grau de alopecia androgenética, ou seja, de afinamento de cabelo, isso acontece mais cedo nos seus filhos e por isso a gente começa a ver cada vez mais hoje no nosso dia a dia. Então, quando a gente junta toda a questão dos ciclos menstruais, dos pelos do corpo, da parte da pele afetada, da dermatite seborreica, da seborreia, né? Seborreia, no couro cabeludo, e ainda a questão do sobrepeso, é claro que a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar muitas vezes, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? E o que eu acho que é importante a gente trazer para cá é que nem tudo também é ovário policístico, né? Nem toda irregularidade menstrual vai ser ovário policístico.
a gente tem uma imaturidade, né? A Joana pode falar bem isso, do eixo. Então, no guideline atual, a gente tem, às vezes, nas nossas evoluções, que a gente bota até uma interrogação do lado. Como se ela acha que quase vai ter um dia. Ainda não é, mas um dia vai ter. Por um super diagnóstico também que isso é feito, né? Se você olha no ultrassom ovário de uma menina de 13, 14 anos, ele é cheio de folículo, ele é cheio de cisto. E a gente tem que lembrar funcional, que o guideline tirou essa necessidade do ultrassom. Na adolescente do ultrassom. Então, você vai ter os outros critérios. Então, lembrando um pouco os critérios da síndrome do ovário policístico, então, a irregularidade menstrual, que é a anovulação, né, que a gente chama, e o hiperandrogenismo clínico e laboratorial. Então, na adolescente, o ultrassom não deve ser levado em conta, como a Ju falou. A gente vê, a maior parte dos adolescentes vão ter o ovário micropolicístico, né? Aumentado de volume, todo aquele aspecto. Maior número de folículos, né? E a gente entendeu o que trouxe adolescente para o nosso consultório. Então, é claro que o tratamento da síndrome do ovário policístico vai depender da queixa dela. Não, e a idade de corte foi importante, que entrou nesse guideline, né? A gente, para poder falar que tem ovário policístico, tem que ter uma menina acima de 16 anos. Exatamente. Até lá a gente imagina. A gente ela tem alguns aquela paciente. Exatamente. Mas a gente vai conversar com ela, se ela puder melhorar esses parâmetros clínicos, se está acima do peso, vamos melhorar o peso, vamos melhorar a dieta. Então, mesmo na paciente que está com MC abaixo de 25, ou seja, eutrófica, melhorar a dieta e a atividade física também melhora a ciclicidade do ovário policístico. Então, às vezes a gente, o peso está normal, eu não preciso fazer dieta. Não, mudança do estilo de vida é pilar para todos os índices de massa corporal na paciente com síndrome do ovário policístico. Isso é super interessante também quando a gente fala de acne. A acne tem a ver também com uma dieta de alto índice glicêmico. Então, a gente sabe que esses pacientes desenvolvem acne de forma mais importante. Então, talvez seja essa paciente que vai ser mais obesa e que tenha uma acne relacionada a essa dieta muito cheia de junk, de muito carbo pesado, ultraprocessados. Então, é importante que a gente tenha essa avaliação da dieta também na nossa pesquisa. Né? Se a gente tiver que falar de tratamento, acho que vale a pena começar pela Bruna, porque é engraçado que às vezes eu recebo paciente assim, eu vim porque a dermato pediu. O que a gente tem de tratamento? A gente pode falar, por exemplo, né, o que a gente vê hoje em dia da pílula. Pílula é um tratamento do ovário policístico? Para a pele, sim, pode ser a nossa primeira opção de tratamento, principalmente aquele contraceptivo que tem uma progesterona anti-androgênica. Então, a gente lembra que a progesterona tem mais ou menos 3 tipos, uma que é boa para a pele, uma que não é boa para a pele e uma que é neutra. E nesses pacientes, a gente tenta usar as progesteronas que são boas para a pele, e aí a Ju pode detalhar mais isso. Na minha prática, eu sempre encaminho para o ginecologista para fazer a prescrição da pílula, porque eu acho que envolve outras recomendações numa faixa etária que talvez esteja começando ali a iniciação sexual também. Então, eu acabo pedindo muito para o ginecologista avaliar o uso da pílula e recomendo esse contraceptivo antiandrogênico. Mas nem sempre é a opção da paciente. Exatamente. Quando a paciente vem, muitas vezes, para mim como primeira opção, a queixa dela é o fluxo. A gente depara muito com uma briga, entre aspas, com as mães, né? Quando a gente fala, porque a primeira pergunta da mãe é: você já vai começar um hormônio para ela? E se a queixa for fluxo menstrual, a gente não tem outra opção a não ser começar um hormônio. Para corrigir esse fluxo, às vezes são meninas que cursam com anemia crônica por conta desse evento. Agora, o tipo de progesterona eu vou tentar juntar com o que ela está tendo de queixa, se ela é uma menina que tem uma queixa mais acneica, uma pele mais oleosa. E a gente hoje em dia, ao contrário do que lá quando a gente era adolescente se pensava, a gente começa com a dose de estrogênio menor. Só que muitas vezes são meninas que cursam com fluxo menstrual intenso e eu não consigo fazer uma regularidade sem ficar tendo aqueles escapes o tempo todo com uma dose mais baixa. Mas a gente tem vários tipos de pílulas que vão se adequar, com certeza a gente vai achar uma. Agora um parênteses para o DIU. O DIU ele vai funcionar na paciente que eu tenho simplesmente uma queixa de fluxo. Se eu tenho uma ação que eu quero combinar a minha progesterona escolhida com a minha pele, o DIU não vai ter essa função. Então, na verdade, não adianta, eu vim aqui botar um DIU, a gente tem que estar claro que a gente vai corrigir uma coisa sem estar associando a outra. E aí, provavelmente, eu vou precisar começar uma outra medicação. Para diminuir o efeito desse androgênico ou dessa questão da acne do cabelo, em paralelo ao que o DIU vai fazer em termos de contracepção. E lembrar também a metformina, que é o grande carro-chefe também para regularidade
menstrual. Então, é importante ver a queixa. Ver a queixa, exatamente. Então, ela não deseja usar hormônio, a gente vai conversar. Ou tem uma contraindicação formal. Contraindicação formal. Então, lembrar assim, claro, contraindicação formal para pílula vai ser que ela já teve uma trombose ou tem alguma mutação genética, né, familiar. Então, essa talvez seja a principal contraindicação nessa faixa etária. A gente pode discutir depois, mais para frente, outras contraindicações, mas na adolescente, doença cardiovascular não é a questão. A taxa de risco de complicação é muito baixa, né? A questão do peso, né? Que o pessoal, a gente fala que, não, eu já tô acima do peso, não posso fazer pílula. Então a gente também tem que desmistificar isso. Isso, né? Exatamente. E a metformina é uma medicação que atua na resistência à insulina, que é a gênese do ovário policístico, e até paciente fala assim, mas meu exame de sangue veio normal meu índice Roma e R veio normal. Eu falei, não, mas você tem uma resistência à insulina ovariana. E a metformina vai melhorar a ciclicidade nessas pacientes. Mais evidência naquela que tem índice de massa corporal acima de 25, mas mesmo naquelas com peso normal, também vai melhorar e pode ser uma opção para aquela que quer tentar uma via não hormonal inicialmente. Lembrando que a gente muitas vezes vai fazer ela ciclar. O que significa isso? Maior chance da fertilidade. Numa idade que a gente também tem que conversar. Quando corrige, ovula pela ponta do fio do cabelo. Exatamente. Mas lembrar que a metformina vai melhorar principalmente a ciclicidade, melhora um pouco a acne, mas não vai ser nosso remédio para acne, né? E nem para o cabelo, porque a metformina não vai ter esse princípio, né? Muitas vezes a gente precisa associar um antiandrogênico via oral se essa pílula contraceptiva não foi suficiente ou se não é uma opção da paciente usar o contraceptivo anti-androgênico. E aí a gente acaba fazendo espironolactona, que talvez seja aí uma classe de diuréticos que tem um efeito muito importante na inibição desse hormônio masculino na pele e no cabelo. Então é a nossa primeira escolha nas pacientes com uma acne moderada e uma alopecia androgenética leve a moderada. Mas nas pacientes mais avançadas pode ser que a gente tenha que usar outras medicações. E para mim o ponto mais importante é que a gente está falando aqui dentro da dermatologia de medicações que são off-label, ou seja, fora de bula para aquela indicação. Então a gente vem trazer todo esse conteúdo para entender que isso faz parte da evidência científica, sim, mas que não são medicações que têm bula para esse fim e por isso que o acompanhamento com o seu médico especialista é muito importante. O outro ponto que eu queria trazer, essa questão do cabelo, muitas vezes a paciente que procura a Ju ou que procura a Joana, ela não está se queixando do cabelo. Nem a gente tem capacidade muitas vezes de identificar. Exatamente. Mas se ela for um dermato e é um especialista, a gente hoje tem ferramentas para fazer o diagnóstico de alopecia androgenética muito precoce. E aí isso evita que essa paciente progrida rapidamente. A gente sabe que o adolescente que começa com alopecia androgenética tende a progredir de uma forma pior do que aquele paciente que abre um quadro com 30, 40 anos. Então isso é um ponto muito importante para passar por uma avaliação dermatológica nessa abordagem multidisciplinar. É um termo gigante. Espero que a gente tenha trazido muita coisa para vocês e tenha ajudado aí.